batizada como Luciana, tenho 36 anos, sou mãe, sou moradora de comunidade, sou estudante de pedagogia e estou inserida aí dentro de vários projetos dentro da comunidade e de movimentos dentro da cidade. Bom, quem é a Fernanda? Fernanda é a filha caçula de 5 filhos. Somos 4 mulheres e um homem. De um pai taxista, de uma mãe, na época do meu nascimento, serviços gerais de escola. Depois, ao longo da minha vida, ela passou a ser só de casa, né, do lar. E de uma família que vem de um histórico de escola, de saber, né? Não é nem de escola propriamente dita, porque não é essa educação formal, né? Mas de uma valorização desse conhecimento para mudar esse lugar que os meus pais estavam, né? Da gente ter uma vida menos dura do que foi a deles. Meu nome é Bárbara, eu tenho 17 anos, né? Participei do cursinho Dandara, sou estudante atualmente, vou começar minha faculdade, agora de psicologia, e é isso. Eu sou a Sofia Santana, tenho 20 anos e sou estudante. Eu faço arquitetura e urbanismo na UFMG de noite, noturno. Há muitos anos atrás, eu participava de um cursinho comunitário e aí, por questão de tempo, por questão de outras coisas, eu afastei e sempre ameaçava voltar, né? Sempre falava dessa volta, de buscar algum projeto nesse sentido. E aí, nos ensaios do Carnaval de 2020, né? Então aí no fim de 19, eu conheci Marina, que é a professora de geografia do Dandara. E aí numa conversa, assim, super casual, ela comentou do cursinho e eu apertei, falei, não, mas me fala mais sobre isso, o que é isso, não sei o quê. E aí, quando começou o ano letivo de 20, ela falou, ó, estamos precisando de professor de matemática. Eu falei, não, então é aí que eu entro e é aí que eu vou. E aí fui para o cursinho. Infelizmente tive pouquíssima oportunidade de ser presencial, porque a gente começou a aula no início de março e no meio de março a pandemia veio e fez o lockdown e tudo. E aí nós fomos para o virtual da forma que a gente conseguiu ir, né? E tô lá há esses 2 anos já. Então a minha disciplina lá é matemática, né? A área exata. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e aí deu aquele pane, né? Assim, o que eu vou fazer agora? E aí comecei a procurar pré-vestibular, né? Pré-ENEM. E aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Enfim, toda aquela história. E aí comecei a procurar cursinho popular. E aí o Dandara veio quando uma amiga minha falou, ó, tem esse daqui que é perto da sua casa, vê se você gosta e tipo, vamos embora. E aí, e foi literalmente isso, assim, pesquisei no Instagram, né? E fui. Só que aí, assim, foi em 2020 e aí a gente teve, sei lá, uma semana de aula presencial e depois foi pandemia. E ainda assim, tipo, mesmo com a pandemia e tudo rolando assim, deu pra conciliar tudo. Mas foi basicamente essa a minha história com o cursinho, assim, de início. Eu conheci o cursinho pela professora Marina, de geografia. Ela é amiga da minha prima. E a gente conversando, né, sobre vestibular, sobre o Enem, sobre estudo, ela comentou sobre o cursinho. Sendo assim, eu vim e quis participar. E eu comecei em março, se eu não me engano, o cursinho. Era online, né, por causa da pandemia. Aí, em março de 2021, fiquei até em dezembro, né, de 2021 e fiz o vestibular, o Enem. Assim, eu tenho muito carinho pelo Dandara, né? Eu não sou do Dandara, mas eu sinto, assim, um carinho imenso, porque me acolheram, e não só a mim, sabe? Mas, tipo, todos os alunos, assim, com muito carinho, com muita atenção, que eu acho que faz, tipo, toda a diferença.
Então, assim, a minha relação... E aí, assim, lá dentro, quando eu vi mais sobre a história do cursinho, a história da luta, né, em geral, aí que a gente fica mais apaixonado mesmo, né? Que a gente sente muito mais carinho mesmo por todo mundo, assim, por toda a história e toda a luta. Eu acho muito legal. O cursinho da Andara, ele tem uma história muito bonita, assim, né? No início da comunidade, a gente estava com algumas questões, né? A causa da comunidade na justiça, ordens de despejo, uma luta por conseguir apoiadores, né? Que entendesse da luta por moradia. E eu fui procurada por uma mulher chamada Alice, que veio com a proposta de criar um cursinho comunitário dentro da comunidade. E muito nessa pegada de fortalecer, né, o apoio à comunidade. O cursinho, na verdade, ele tinha mais a intenção de fortalecer a comunidade do que preparar estudantes para a universidade. E junto com a Alice veio a Marcela Menezes, que é de Ribeirão das Neves, aqui do lado da comunidade. E a gente começou a construir junto o cursinho e sempre aproveitando dessa oportunidade para falar para os professores que vinham voluntários, para os estudantes que vinham de bairros vizinhos, né? Da história, da luta da comunidade para que essas famílias tivessem direito à moradia. Nós conseguimos, durante esse período, né, o cursinho ele nasceu em 2012. A comunidade foi em 2009, ele nasce em 2012, então assim, a gente estava super no auge das lutas, inclusive as lutas na cidade também, né? A gente tinha um prefeito aí, na verdade a história de prefeitos em Belo Horizonte é uma tristeza, mas que não reconhecia de forma alguma a comunidade, não recebia para diálogo. E o cursinho vem muito com essa pegada. A gente conseguiu fazer algumas parcerias. Em dado momento dessas parcerias, foram parcerias maravilhosas para a estruturação do cursinho, mas também que vinha fazendo o apagamento do cursinho, fazendo o apagamento, na verdade, da comunidade, né? E o nosso foco principal era fortalecer a comunidade. E aí a gente passa por um período de emancipação, né? de entender essas parcerias de uma forma que não apagasse a nossa luta por ter a Dandara, né? Para ter a Dandara. E a gente conseguiu, né? Esse ano agora a gente faz 10 anos de cursinho, de resistência, de muita luta. E a gente conseguiu também criar um grupo de apoiadores, né, de professores voluntários que são engajados, né, na luta por direito à educação, mas também que compreende a história de luta da comunidade Dandara. Para além das aulas, essa dinâmica entre professores, né, porque o cursinho tem essa gestão compartilhada entre nós todos enfim, todo mundo abraça aquela causa ali e gosta daquilo ali de uma forma muito ímpar, né? E para com os alunos, esse lugar talvez de colo, de aconchego, sabe? De tipo, sempre aberta, de tipo, além das aulas, estou aqui para conversar qualquer coisa, para debater qualquer coisa, para chorar se for o caso. Apesar que eles não buscam isso na gente, né? Mas é uma coisa que eu sempre deixei muito aberto para eles. Para além da matemática, né? Tá aqui uma pessoa que tem, na maioria dos casos, o dobro da idade, né? Então, porque eles estão aí na faixa etária de 20 e poucos, e eu já passei os meus 40. Então, assim, tem um pouco mais de experiência, né? Não em todas as questões, porque tem todo um lugar de fala, um lugar de crescimento, o que vem cercando a realidade desses alunos, mas tem uma pessoa com um pouquinho mais de vivência que está aberta a escutá-los, caso queiram, né? Então é esse o meu lugar e é o que eu espero, né? Para além da matemática.
eu sou cofundadora do cursinho Dandara, porém, o cursinho ele é tão lindo, ele é tão perfeito, a estrutura dele, que não existe hierarquia. Então, assim, eu tô da mesma forma que os estudantes estão, da mesma forma que os professores voluntários estão, né? Eu passei pelo cursinho, eu acho muito importante falar disso, assim, que em momentos que a gente estava perdendo a nossa identidade, com baixo engajamento dos estudantes da própria comunidade, eu tomei a decisão de que eu precisava mostrar que o cursinho funciona. Então, eu fiz o Enem para poder falar para o pessoal, olha, gente, funciona. Por mais que eu ajudei a criar, eu também participei dele. E graças a isso, eu estou na universidade, né? Então, assim, o meu papel é igual a de qualquer outra pessoa que faz parte, né? De ajudar na gestão do espaço, de receber, né, novos voluntários, receber os estudantes, de mostrar para eles que eles vão ter essa autonomia de gerir, né, como que eles queriam um cursinho, como que você queria um cursinho que você fosse estudar nele, como que você queria que fosse o cursinho que você fosse trabalhar nele. Então a gente faz essa construção de uma forma muito coletiva, muito aberta e com muito respeito. Eu acho que esse é meu papel, fazer parte igual todos. Essa gestão compartilhada mesmo, né? De não ter lá um mandante, de não ter... De trazer e de ouvir todo mundo, né? E de ser uma decisão compartilhada. É óbvio que a gente tem algumas pessoas que são meio que chaves, né? De tipo, ah, não, isso eu vou conversar com fulano, isso eu vou conversar com ciclano e tal. Mas, no geral, é essa coisa do compartilhado mesmo. O cursinho, assim, a gente funciona muito dentro das nossas condições, né? E aí a gente está falando de um cursinho que funciona dentro de uma ocupação, né? Dentro de uma periferia. E que é gerido por pessoas que nunca geriram nada a não ser a própria vida da forma precária que se vive, né? Então, assim, são os estudantes, por exemplo, que abrem o espaço, que organiza como que a sala vai ser, né? O cursinho ele funciona num espaço em parceria com a Aura da Luta. Então, assim, é um espaço que tem várias outras atividades, né? E ele está se transformando a cada atividade. Então, os estudantes, os professores são responsáveis por gerir esse espaço no momento que eles estão fazendo uso. Então, como que vai ser colocadas as cadeiras, quem que vai abrir o portão, quem vai dar ideia assim, do professor que fica e do professor que não fica também, sabe? A gente é muito parceiro, é muito aberto assim, para conversar e entender quais as dificuldades que o estudante está tendo. E ele pode dizer, olha, tal professor não está funcionando bem, e a gente vai fazer essa conversa coletiva. Os professores da mesma forma, olha, da forma que está, não está indo muito bem, e a gente vai tentar fazer isso que seja de uma forma que acolha a todos, né? Então, é isso, assim, as campanhas, vamos fazer uma campanha para iniciar o ano. Quem está fazendo isso? São os estudantes junto com os professores. Nós temos estudantes que, no meio da caminhada, decidiu que a universidade não é o espaço para ele, mas isso também não é o motivo para ele sair do cursinho, né? Ele vai continuar trabalhando na gestão, trabalhando na comunicação, onde que ele entender que é melhor para ele, né? E com os professores da mesma forma. Tem professores também que hoje não dão mais aulas, mas que está super envolvido, engajado aí, quando a gente inicia uma campanha tanto para recurso financeiro, para material, para melhoria do espaço, para comunicação, estão todos inseridos e trabalhando em conjunto, assim, sem ter essa separação de quem manda mais, quem decide mais, quem tem mais peso na voz. Não tem isso, a gente faz de forma coletiva. Uma grande preocupação nossa pela história da Dandara e pelo que a gente acredita como educação, como deveria ser educação, né, essa coisa mais aberta, os professores, eles
são pessoas que se alinham muito com os nossos discursos, de entender as minorias que na verdade não são minorias, né? Porque se a gente for contabilizar igual o povo contabiliza, as pessoas que estão dentro das comunidades de fato são a maioria. Então é basicamente isso, eles têm que estar alinhados com essa ideia, né, de respeito a essa luta, de entender das dificuldades que esses estudantes vão trazer, porque são estudantes adultos, vezes empregados em trabalhos que tomam muito tempo, né, são pessoas que correm no sol. Né? Eu tenho muito costume de falar assim que a universidade ela tá para todos, mas chegar até ela é muito complicado quando você caminha no sol, né? É diferente de quem vai no ar-condicionado, de quem tem condição de um lanche, tudo. Então, os professores eles estão alinhados com essa realidade, né? Na sua grande maioria são mulheres e também pessoas que vieram dessa realidade, assim, né? Que conseguiram subverter aí a ordem das coisas, né? Dentro da sociedade e tem feito o cursinho acontecer de uma forma que às vezes não foi para eles, né? Porque quando você entende que a pessoa que está indo ali estudar, ela chegou de um dia de trabalho, ou ela estava em casa, cuidando da casa, cuidando dos irmãos, né? Chegou no cursinho muitas das vezes que não tinha água, de um enfrentamento com a polícia, de uma manifestação, né? Então são pessoas sensíveis a essa realidade e que entendem, né? Essas dificuldades dos estudantes, assim. Bom, para mim são visionários. Sabe? E são apaixonados pelo que faz. A gente tem, infelizmente, poucas reuniões entre professores, né? E acaba que com a pandemia isso virou só virtual e acaba que você não tem essa... Mas são pessoas apaixonadas, né? E aí essa questão da mulher, né? De sermos mais mulheres e tudo... me vem para esse lugar uma pessoa que nem é professora, né? No quadro de professoras, que é a Lu, que é uma puta referência para o cursinho, para a aura, para a comunidade, para esse lugar de luta, e ela fala com muita propriedade, né? Então, assim, se você tem um mínimo de dúvida se justifica apostar tempo no Dandara, senta 5 minutos com a Lu, sabe? Porque se você sentar 5 minutos com a Lu, ela vai te dar todos os motivos do mundo para você apaixonar e abraçar e correr atrás e querer uma realidade diferente para aquelas pessoas que estão ali. Então, assim, para além das professoras, né, não minimizando as mesmas, para mim esse lugar do feminino, né, do feminismo e do dentro do cursinho é a Lu Dandara. Porque a gente que é mulher, a gente quer fazer as coisas acontecer, a gente, sabe? A gente quer ver as coisas acontecendo. E a gente, por mais que a gente tenha cargas aí de várias coisas, por mais que a gente esteja envolvida em vários trabalhos, essas jornadas aí loucas que só as mulheres dão conta, a gente ainda quer estar envolvida em alguma coisa e mudar, sabe? Até para poder diminuir isso, sabe? É isso. A história do Dandara é uma história de luta feminina, né? No geral, assim. Eu acho que em tudo, assim, você levar a educação para quem não tem um acesso à educação de qualidade, isso para mim já é um ato de você querer equiparar, né, as coisas, assim, de algum modo. Não só para as mulheres, mas para todo mundo que tem, tipo, que é de baixa renda, que é, sabe? E eu acho que a luta feminista é de você, tipo, levar para todo mundo, porque, assim, o mundo machista, para mim, é aquela coisa, assim, bem desigual, independente se for homem e mulher, claro que pesa mais para a questão de gênero, mas também para a questão de renda mesmo, sabe? E fazer, assim, com que todo mundo tenha acesso à educação, para mim já é uma luta feminista, assim, foda pra caramba, sabe?
Eu acho que o feminismo ele atravessa esse pensar crítico de uma forma muito substancial, né? Porque na hora que você vai pensar numa igualdade, numa luta, o feminismo atravessa isso, sabe? E eu acredito nesse feminismo mais acolhedor, sabe? Que ele sim, ele vê a questão de raça, ele sim aceita o movimento LGBTQIA+, todo dentro dele, ele abraça, né? Não é aquele feminismo elas por elas e ninguém mais entra nesse mundinho, né? E a gente tem uma pegada de acolhimento com as mulheres que é bem diferenciado de sala de aula, de tudo, assim, né? Uma menina, ela jamais, ela vai deixar de fazer o curso porque ela tem um filho e o filho é pequeno, né? Os professores, os colegas, eles estão aqui para fazer essa acolhida, inclusive para que ela consiga prestar atenção na aula enquanto alguém está cuidando do filho dela, e isso dentro de sala, né? E para além desse acolhimento, a gente sempre traz essas discussões, né, relacionada à vida das mulheres, né, as mulheres dentro da sociedade, dentro da própria educação, né, assim, as mulheres são as que mais estudam, né, e no final, assim, estão em cargos que o salário é menor, ou que não é reconhecida, né? Se ela é bonita dentro dos padrões da sociedade, ela só está naquele cargo por conta da beleza e tal. E a gente tenta sempre trazer essas discussões, assim, né? Para além de acolher e fazer se tornar possível a permanência dela aqui, né? Porque fazer a inscrição para participar do cursinho é uma coisa, entrar na universidade é uma coisa, o difícil é você continuar nesse processo. E a gente está aqui para isso, para poder garantir que, se ela quiser, a gente vai dar o suporte necessário para ela continuar. E sempre também com esse cuidado de estar levantando discussões que combatam o machismo, ações também que combatam o machismo dentro do cursinho e também fora, né? Por onde ela for, ela está preparada para poder discutir isso. Eles costuram, né, uma matéria na outra, e assim a gente consegue ver essas questões sociais e a luta do feminismo, por exemplo, em todas as matérias, sabe? Então a gente vê desde matemática, assim, a gente entra em estatística e tudo mais, até, sei lá, geografia, história, que é o contexto, né, mais em si para falar da luta mesmo. Eu não me lembro de uma aula exata da gente comentando sobre feminismo, mas sim de algo assim, a gente comentou sobre votos, como que realmente aconteceu, dos votos, do trabalho, das mulheres ter o livre-arbítrio de falar, de se vestir. Aí a gente comentando, sabe? Em várias aulas a gente começou comentando assim, pingado assim, todos os professores começaram a falar, e isso enriquece, né, nosso conhecimento sobre. Porque também é uma coisa que acontece não muito marcada, sabe? Tipo assim, tal dia a gente vai ter tal atividade para discutir tal coisa. É muito também do que vai surgindo, né, no cotidiano. Os aulões tiveram temas muito interessantes nesse sentido, né? Que veio com a igualdade de gênero, foi tratado também a diversidade sexual, entra também na questão racial, da branquitude, do capacitismo, né? Porque o movimento feminista, na verdade, ele tem que abraçar isso tudo, né? Porque a gente não consegue pensar só uma coisa e resolver, né? Tipo, não, vou pensar isso aqui e resolver. Não, na hora que eu estou pensando em resolver isso, eu estou meio que resolvendo o entorno também. Você não consegue isolar as questões. É tanto que elas não são problemas isolados, né? Elas já são um problema em conjunto. Então, eu acho que o cursinho e aí o espaço como um todo, ele tem muito esse foco, né? Até de capacitar as mulheres, nós temos lá a hora da luta, né? Que
para além do cursinho, é um movimento extremamente voltado para as mulheres, para abraçar as mulheres, para abraçar essas causas femininas e feministas, né? Então, eu acho que o cursinho ele é um bracinho dentro do todo que o Aura da Luta é, sabe? Que o Aura da Luta ele acaba expandindo mais aí e às vezes até atendendo mais essas questões mais do dia a dia. O cursinho entra com esse olhar crítico, esse pensar de tipo, a igualdade ela é necessária, o que a gente pode fazer, e é o ver, é o reconhecer essa desigualdade para lutar contra, né? Então o cursinho entra nessa formação desse pensamento. E os outros projetos da Aura já entra com a mão na massa, né? De tipo, ó, vamos fazer acontecer diferente. É muito bom, assim, a gente ver as coisas crescendo, né? Quando chega um estudante e fala assim, eu consegui entrar na universidade, quando a gente consegue ter o retorno disso, assim, né? Principalmente dentro da comunidade, assim, né? Eu que estou aqui dentro da comunidade, eu sei da realidade, porque não são estudantes que estão aqui, são os meus vizinhos que estão aqui, né? E deles conseguir perceber a importância, né, de projetos igual a Aura da Luta, que a Aura da Luta, para o cursinho, não é só o espaço que tá sendo cedido, né? É o cuidado com essas meninas mesmo, é o cuidado com elas enquanto mulheres, é o cuidado com elas dentro da pandemia, e saber que, assim, na verdade, o cursinho, ele tá atrelado à Aura da Luta, porém, a gente consegue trabalhar numa rede tão bacana que essas mulheres acabam tendo acesso a outros projetos que acontecem dentro da Aura da Luta, né? E isso é muito grande pra gente, né? Conseguir com que essas meninas transitem por outros espaços, por outras oportunidades que eram negadas para elas, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada com essa parceria, né? O cursinho, ele nasceu bem antes da Aura da Luta, mas e ajudou a Aura da Luta a existir, a ser formada, né, através do envolvimento de muitas mulheres do cursinho, assim, de ajudar a pensar junto, de propor coisas juntos, né? E eu acho que é isso, assim. É uma parceria linda demais para brilhar. Eu acho que o contexto do cursinho é uma coisa, não só do Dandara, mas de todos os cursinhos populares, é um contexto meio triste, porque se a gente for parar para pensar, é o governo, né? Tipo assim, o Estado que deveria garantir a educação. E eu acho que o Dandara, o cursinho popular específico do Dandara, ele vem mais para suprir isso do que para, tipo, passa aqui no Enem e vamos colocar no nosso Instagram que você passou, sabe? Então, assim, é muito mais essa construção, assim, até de autoestima do aluno para ele conseguir se sentir capaz de fazer uma prova, sabe? Ou de ir fazer qualquer outra coisa da vida, mas através do estudo. Então, eu não acho que o cursinho seja, tipo, só para pegar o menino e fazer ele passar no Enem. Mas é para, tipo, entender também o contexto em que ele vive, entender, assim, o que a educação pode fazer na vida dele, o que a educação faz, o que a luta faz, sabe? Então eu acho que assim, é muito mais do que um cursinho de sentar lá e estudar, sabe? A ideologia do cursinho, eu creio que seja para enriquecer o conhecimento dos alunos, não só para o Enem, não. E também tem esse contato a mais também com o mundo, assim, realmente o cursinho, ele expõe mais as coisas que não são faladas na escola, né? Eles expõem mais, enriquecem esse conhecimento que a gente já tem da escola. E aí, qual que é a minha vivência, né, de sala de aula? Tipo, posso até não cobrir o edital inteiro do Enem,
Mas a minha expectativa e o meu trabalho e a minha forma de conduzir com os alunos é os pontos que a gente passar vão ser sólidos, sabe? Porque não adianta você também passar por tudo de forma leve e não leve, mas superficial, né? Do que então eu prefiro pegar um conteúdo e ao invés de só passar, de tipo, ah não, dei, né? Foi coberto e tá ok. Não, eu prefiro pegar aquele conteúdo, trazer para uma realidade, trazer para o objetivo dele, sabe? Porque juros e porcentagem, por exemplo. Pode ser uma questão do Enem? Pode não ser. Mas eu ensinar para alguém e fazer com que a pessoa entenda juros, porcentagem, não sei o quê, isso vai ajudá-la na vida, sabe? De não ser passada para trás no financiamento, de na hora de dividir alguma coisa, não ser lesada, sabe? Então isso para mim importa muito mais do que ela acertar uma questão de juros e porcentagem no Enem. Ela trazer isso para a vida dela e fazer uso disso na vida dela vale mais. E aí eu acho que isso eu compartilho com os outros professores, sabe? Porque os outros professores, na minha visão, né, também tem essa abertura de tipo, eu quero trazer esse conteúdo formal para a vida, para o cotidiano, para a utilidade aqui, no real, né, e não só na academia, para que saia daqui uma pessoa melhor do que entrou, sabe? Que saia dessa aula com uma viradinha de chave mesmo, sabe? De um pensamento mais crítico, de parar para pensar, e aí isso foge do formal. Eu gostava muito de todas as aulas, sabe? Porque, assim, foi no cursinho, assim, depois de estudar por anos da minha vida, foi no cursinho que eu realmente entendi para que serve uma aula de história, sabe? Assim, eu realmente consegui aprender matemática, assim, matemática básica, sabe? O cursinho Dandara me ajudou demais com vários temas, o feminismo, racismo, a história do mundo, do Brasil. E isso foi me moldando, assim. Também como eu não tive tanto contato, assim, presencialmente, né, por causa da pandemia, mas mesmo assim, tendo ali as aulas online, ali aquelas horas, a gente também não discutia só, né, o tema ali das aulas, a gente conversava, tinha essa troca, sabe, com os professores. Então, era algo leve, era um estudo leve, né, aquele estudo pesado, rígido, e também me ajudou também a forma também de estudar, o jeito, né, de estudar, e isso me ajudou. O cursinho foi me moldando, assim, me ajudou a ver o que eu tinha capacidade, as coisas que eu deveria mudar, as coisas que eu deveria manter. Eu lembro, assim, nas primeiras aulas, que quando falou, né, da história do cursinho, da história do Dandara, aquilo, assim, me emocionou bastante, porque era uma coisa que, assim, é literalmente um bairro vizinho, né, do meu, mas eu nunca tinha ouvido falar, ou, tipo, as coisas que eu ouvi eram coisas ruins, sabe? Tipo, não eram coisas positivas, assim. Então, marcou demais e, como eu falei, né, diversas vezes, eu lembro com muito carinho mesmo, porque, assim, foi bizarro, sabe? Assim, tanto no quesito de educação mesmo, de conteúdo, assim, de matéria, quanto em questão humana mesmo, sabe? De entender o outro, entender a mim mesmo como estudante, se colocar assim, no lugar dos professores, se colocar no lugar de outros alunos que também estão, tipo, na mesma caminhada, sabe? Porque às vezes, assim, em escola, a gente vê, assim, tem tanto menino que tem uma condição super boa, eu era de escola pública, né? E aí, assim, tanto tem um menino que tem uma condição super boa, que vive super bem, quanto um menino que, tipo, não tem, sei lá, um arroz para comer. E aí, assim,
você entra num lugar onde todo mundo ali tá mais ou menos junto, no mesmo patamar, assim, e aí todo mundo cresce junto também, pra mim, assim, foi muito foda e, tipo, foi uma outra experiência, tipo, super da hora mesmo, sabe? Então fez muita diferença, assim. Me ajudou muito no meu dia a dia, na minha percepção da sociedade, na minha linguagem, enriqueceu totalmente meu conhecimento, porque eu não estava ali estudando sozinha. Tinha várias pessoas ali comigo, alunos e professores, que mostravam as ideias que a gente nunca imagina que tem na sociedade. Então, a gente vai enriquecendo, né, aquilo, contribuindo. Então, nossa, me ajudou demais, com tudo. Tudo. O cursinho me voltou para Fernanda lá de 20 anos, quando dava aula num cursinho comunitário, que já fechou e tudo, mas que saía da faculdade, que ia para lá, que acreditava naquele rolê, né? O cursinho me traz isso de volta, sabe? De acreditar nisso e de alguma forma estar fazendo algo por isso. Porque não adianta também só acreditar. De tipo, não, acredito, projeto bacana, tem que fazer, tem que ser diferente. E eu, né? Eu estou fazendo o quê? Por isso. E para isso, né? Então, o cursinho me trouxe muito esse lugar de novo, assim, de utilidade mesmo, sabe? De poder ser útil, né? E de mudar a vida de pessoas e permitir que elas mudem a minha. O cursinho, ele funciona muito através da nossa vontade de fazer acontecer, né? A gente tem alguns parceiros, né? Os próprios professores e estudantes são parceiros, mas são pessoas que vêm da mesma realidade que a gente, né? Então, para a gente sobreviver enquanto cursinho, que precisa de um material, que precisa, né, de um espaço bacana, né, com um mínimo de conforto para receber esses estudantes que já vêm de uma labuta aí bem pesada, a gente está com uma campanha na plataforma da Evoe, que a gente tem conseguido levantar recursos, né, para poder manter o espaço, para tentar liberar uma passagem caso o professor precise. Agora, durante a pandemia, né, a gente contou muito com apoio, né, externo para equipamento, para mobiliário, para o estudante conseguir fazer essa aula, né, de casa, conseguir, né, se preparar minimamente para o Enem, dentro de todas essas desconstruções aí da educação. Sempre viva, ninguém vai nos calar. É primavera